Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você que chegou aqui em mais um capítulo, da construção aqui do nosso guia da estratégia apoio. Neste capítulo, neste momento, nós chamamos aqui para um rápido bate-papo duas pessoas bem importantes aqui na nossa estratégia. Eu queria até agradecer a presença aqui do Dr. Marcos Franco, que é o nosso consultor e assessor do Conasems, e também a Tereza Passarella, que é da Coordenação Geral de Cooperação e Gestão Interfederativa do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente vai trabalhar um pouco nessa entrevista, nesse rápido bate-papo, sobre as diferentes estratégias de apoio no Sistema Único de Saúde, o apoio institucional do Ministério da Saúde e o apoio da estratégia apoio ligada aí ao COSEMES, ligada ao nosso projeto Rede Colaborativa. Então começamos aí o nosso bate-papo. A primeira pergunta: o SUS introduziu mudanças na relação Estado-sociedade, operando a partir de princípios e diretrizes como a descentralização da gestão, a participação popular, o controle social em todos os níveis de gestão do sistema. Apesar dos avanços conquistados, são muitos os desafios para a construção de um processo de gestão que abarque a sua constituição, tal como preconizada e idealizada no âmbito da reforma sanitária brasileira e nas premissas da nossa atualidade. A primeira pergunta eu quero fazer para os dois convidados. No complexo cotidiano da gestão, figura a potência do apoiador institucional, facilitando diálogos, mediando conflitos, ampliando as possibilidades de reflexões e trazendo ofertas relevantes para o processo de trabalho e para a cogestão. Nesta lógica de importância, conta aqui um pouquinho para a gente como surgiu a estratégia no âmbito do Ministério da Saúde e do Conasems, qual sua importância para o processo de análise, elaboração, planejamento das tarefas e projetos de intervenção na gestão. É com você, Marcos, depois é com você, Tereza. Então, Regiane, a história no Conasems do apoio começou no ano 2000, mais ou menos, quando o Conasems fez uma iniciativa de contratar apoiadores para os COSENs, que até então os COSENs vinham num processo lamentável de organização, de institucionalização e de capacidade de organizar uma discussão adequada nos fóruns de gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito dos estados. Isso não era homogêneo no país. Alguns COSENs sempre tiveram uma boa estrutura, outros muito boa vontade, e outros, o COSENs era uma pasta embaixo do braço. Esse era o momento que a gente vivenciava naquela situação, e as discussões eram muito frágeis por conta disso, né? Ela não tinha uma representação nacional importante. O que nós fizemos desta experiência foi que não deu certo. Nós fizemos o apoio nessa época e não deu certo porque não tinha coordenação, porque não tinha estrutura, não tinha um processo de plataforma que pudesse ajudar o trabalho do apoio, não tinha um processo de vinculação, de unidade de pensamento, e foi uma situação muito complicada quando nós aposentou essa ideia. Embora os COSENs não tenham feito isso. COSENs São Paulo, depois COSENs Rio de Janeiro, Minas Gerais, foram COSENs que apostaram na iniciativa apoio institucional, e eles fizeram isso de uma maneira brilhante. Eu até participei no início dessa discussão no estado de São Paulo, e foi uma riqueza muito grande, a instituição do apoio em São Paulo. E foi um aprendizado que foi feito com algumas universidades, sendo como base sempre a Unicamp, mas também a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Ajudou a Secretaria de Estado a pensar e também construir uma proposta de apoio no Estado. Foi uma história bem interessante, o surgimento do apoio naquele momento, naquela época. E depois isso meio que foi esquecido no tempo, e a gente, ao longo do tempo, começou a perceber que era mais importante você organizar uma rede e uma plataforma de comunicação adequadamente e fizesse uma espécie de apoio ao vivo nessa situação no âmbito do país inteiro e centralizado. E precisava de parceria para isso. O Conasems fez uma proposta para organizar o apoio dentro da rede Conasems COSAMES.
Então, a origem do apoio dentro do CONASEMS, ela parte do princípio de uma necessidade de fortalecimento e de qualificação da gestão municipal em todos os fóruns de participação do SUS. Então, é esta necessidade que foi apontada, inclusive, na Lei 8080, no artigo 14b, que fala que, na verdade, assim, o CONASEMS ele é reconhecido desde que haja uma unidade entre os COSEIs, uma unidade administrativa. Está explícito isso na lei. Isso significa, de fato, que a gente tem que ter essa rede funcionando adequadamente para que haja, na visão do legislador, uma boa representação dos municípios no processo de gestão do Sistema Único de Saúde. Isso motivou a construção do rede colaborativa e, todos sabemos, não foi muito fácil, mas foi um sucesso interessante. Bem, em relação ao Ministério da Saúde, a gente pode dizer que desde os anos 90, o Ministério da Saúde vem pensando formas, diferentes conceitos de desenvolver a função apoio no território. Então, nós tivemos, por exemplo, em 2003, no âmbito da Política Nacional de Humanização, a PNH, tivemos o apoio como método de cogestão, com base no modelo, no referencial de apoio Paideia. Depois a gente pode citar, em 2011, o apoio integrado, que ele surge diante dos avanços normativos da gestão do SUS, oriundos do Pacto pela Saúde. Ele foi denominado, então, apoio integrado, e de lá para cá, muita coisa aconteceu, a gente pode dizer, mas todas essas iniciativas, elas foram importantes e contribuíram para a gestão compartilhada do SUS no território, contribuíram para a construção do desenho atual do apoio institucional da gestão federal do SUS. Então, nós chegamos aí em 2016 com uma outra perspectiva do apoio institucional, que buscava, então, romper com a fragmentação da implementação de políticas, de programas no território, visando ampliar o escopo da atuação dos apoiadores, que antes era restrito a algumas secretarias finalísticas, algumas áreas técnicas finalísticas do Ministério da Saúde. E o foco agora era na transversalidade das políticas de saúde. Então, nós tivemos, em 2016, a instituição das sessões de apoio institucional e articulação federativa em cada uma das superintendências estaduais do Ministério da Saúde. Hoje, nós temos, passados aí 4 anos, nós temos, nessas sessões de apoio institucional, 94 apoiadores. Todos eles são servidores do Ministério da Saúde. Então, é o Ministério da Saúde no território, desenvolvendo atividades de apoio institucional, apoiando as secretarias estaduais de saúde e os COSEMs no território. A atividade do apoio institucional, ela é desenvolvida junto, então, a estados e municípios, em articulação, como eu disse, com as secretarias estaduais e os COSEMs, e sob orientação do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. A estratégia de apoio institucional, ela tem por finalidade fortalecer, então, a gestão do Sistema Único de Saúde, promovendo uma maior articulação entre os entes federados. É isso que se deseja com o apoio institucional implementado no território. A função do apoiador, então, do Ministério da Saúde é justamente facilitar a interlocução entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e os COSEMs. E eles articulam muito, como eu disse, com os conselhos de saúde também e outros órgãos setoriais. O que eles fazem? Muitas sessões de apoio institucional, elas buscam mapear fragilidades e desenvolver, definir estratégias para a organização do sistema. Então, os eixos de atuação das sessões de apoio institucional e articulação federativa das superintendências do Ministério da Saúde, os eixos são a regionalização, a organização da rede de atenção à saúde, o planejamento ascendente e a qualificação dos instrumentos de planejamento do SUS. Em síntese, eu acho que eu poderia colocar esse panorama em relação ao apoiador institucional da gestão federal do SUS.
Ótimo, Marcos, Tereza, obrigada. O apoio, de fato, é um avanço para rompermos com a fragmentação no processo de construção das políticas públicas em todo o território. A gente percebeu isso muito bem nesses anos que levamos a estratégia para todo o Brasil. E como é importante, inclusive e especialmente, essa articulação do apoio institucional do Ministério da Saúde com o apoio, a estratégia de apoio em todos os COSEMs Brasil afora. São grandes passos na construção do Sistema Único de Saúde. E como construção requer instrumentos, quero levar para vocês agora uma próxima questão. O cotidiano do apoio se aplica numa intensa articulação no território, que em permanente transformação e disputa, apresenta uma série de desafios, seja para a gestão, para a atenção à saúde e para a própria prática de apoio. Construir o apoio não se faz sem os desafios, e é a vivência e a reflexão sobre as práticas vividas é que poderiam produzir desconforto e disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos para enfrentar os desafios e fazer transformações. Com isso, Marcos, Tereza, eu gostaria que vocês comentassem a lógica do apoio e o processo de educação permanente nele contido. Então, eu passo aí a bola agora para você, Marcos e Tereza. Muito bem. Jane, acho que a questão mais importante do apoio é que, na verdade, ele é um grande observador, um grande escutador da realidade do território, e ele é capaz de trazer isso centralizadamente, organizadamente, para que isso sirva de subsídio na formulação dos posicionamentos. E isso significa que o gestor tem que estar bem preparado para poder enfrentar todas essas questões. Tem que estar bem preparado para enfrentar a capacidade de gestão dele no município. Os problemas de gestão que ele tem dentro do município são graves e, frequentemente, nós temos alternância desses gestores. Tem municípios que acabam trocando gestor a cada 6 meses ou mais, entendeu? Então, isso acaba... É difícil você ter uma gestão sólida naquele município, isso vai ser sempre fragilizado. Então, o apoio tem essa necessidade, a necessidade de olhar esse território, olhar essa realidade, olhar essas fragilidades e dizer o que é que precisa ser feito naquele lugar e catalisar essas questões naquele lugar. E muitas vezes a gente vê, por iniciativa dos nossos apoiadores, trabalhos e organizações regionais e dentro do município que são histórias de heroísmo na prática, entendeu? Porque os caras inventam soluções para situações mais inusitadas que a gente pode imaginar. Desde no âmbito dos COI nos estados, até fazer barreira sanitária entre municípios. A gente observou o trabalho do apoiador nesse país, ensinando a fazer máscara, ativando a comunidade. Eu acho que foi muito interessante nessa situação da organização, da participação dos gestores municipais nas reuniões de regionalização, da construção de uma agenda democrática e federativa, republicana, vamos dizer assim, né? Isso foi um crescimento muito grande nesses 3 anos, e só foi possível porque o apoiador ele não pode se vestir de soberba, ele tem que ser um parceiro, ele tem que se colocar ao lado do gestor e dizer... e trabalhar com ele num processo de educação permanente e fazer com que ele se sinta valorizado, ele se sinta empoderado, ele se sinta, de fato, um gestor do Sistema Único de Saúde. Uma das nossas grandes dificuldades é, na verdade, a manutenção desse saber da gestão no âmbito do município, e aí o apoio ele tem essa característica, né? Ele acaba... consolidando todos esses saberes na prática diária, e aí, num determinado momento, isso pode ser utilizado por este ou por aquele gestor nesta ou naquela fase, dentro de um processo de abordagem sempre de educação permanente em saúde, sempre valorizando muito a pessoa que está sendo abordada no processo educativo de desenvolvimento de habilidades, né? Com muita delicadeza e com muito respeito democrático. Eu acho que trabalhar com gestão é muito isso, né? Você não é gestor, mas você acaba tendo que fortalecer a posição do gestor. E para isso ele tem que ser ele mesmo, né? Não pode ser o que pensa o apoiador, o que acha o apoiador, ou qual é a posição política do apoiador. Não é isso. Acho que é por isso que a adoção da proposta de educação permanente foi
uma proposta absolutamente acertada nessa situação. Para dar conta dessa complexidade da inserção do apoio institucional no território, o nosso apoiador institucional da gestão federal do SUS, ele tem que ter muitos recursos metodológicos, um rol de competências amplas, muito amplo, para dar conta da complexidade da sua inserção no território, para de fato poder articular, fazer articulação, promover uma maior articulação entre os entes federados no território, fortalecendo a gestão do SUS. Então, a gente fala que a caixa de ferramentas desse apoiador, ela é muito grande, né? Realmente são muitas competências necessárias para poder desenvolver a função apoio. Então, ele tem que ser um negociador, ele tem que ser um articulador, ativar coletivos, conectar redes, tem que ter um perfil de facilitador, um planejador, e a gente pode dizer que talvez o principal instrumento que pode ser utilizado nesse processo é a própria educação permanente. Então, nessa caixa de ferramentas que é muito grande, eu considero que o principal instrumento é a educação permanente. É a questão da aprendizagem no dia a dia, no cotidiano, da integração com a gestão, com os serviços, é ali no cotidiano, é ali no dia a dia, no fazer, que a gente consegue transformar práticas, melhorar práticas, sejam elas de gestão, de atenção, de controle social. Então, acho que a educação permanente, ela é uma ferramenta importante, e para nós, no Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa, nós temos usado a educação permanente como estratégia de gestão. Também temos feito diferentes iniciativas de fortalecer as sessões de apoio institucional e articulação federativa, tentando prover quantitativamente servidores para atuarem nessas sessões de apoio institucional e usando a educação permanente. Então, estamos no dia a dia junto a esses apoiadores, desenvolvendo iniciativas educativas. Nós temos o SUS em Pauta, que a gente discute processos de trabalho, chamamos técnicos, gestores das secretarias finalísticas do Ministério da Saúde para falarem e atualizarem em relação às políticas que são desenvolvidas, aos programas que são desenvolvidos hoje pelo Ministério da Saúde, discutir com eles essas políticas, esses programas, para que eles estejam apropriados e possam, de fato, atuar frente às diferentes demandas no território, nos estados. Então, para nós, a educação permanente é muito cara. Eu tive a oportunidade de estar no Ministério da Saúde quando foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Acho que é uma aposta importante e acho que seja talvez a principal ferramenta dentro dessa caixa de ferramentas do apoiador institucional. É importante dizer que modelos de gestão mais horizontalizados, eles sustentam-se em processos de educação permanente, a gente sabe disso. Então, o apoio institucional ele é desenvolvido no dia a dia, nesse exercício de cogestão, de gestão compartilhada. A gestão colegiada é base do apoio institucional, então a gente está falando de cooperação técnica, de corresponsabilização, isso tudo está muito articulado com a educação permanente. Então, acho que, em síntese, é isso que eu posso dizer neste momento. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada, Marcos. A educação permanente, de fato, é fundamental nessa caminhada. É a prática, é o cotidiano modulando o conhecimento. Vocês trouxeram aqui duas palavras que retratam muito bem o uso dessa ferramenta. O apoio como um articulador das realidades no cotidiano e o apoio como um observador desse território. E o quanto isso serve de subsídios para a formulação das políticas, num processo em constante construção e aprendizado. Quanto aos aprendizados que só existem com desafios, queria finalizar aqui o nosso bate-papo e trazer a terceira questão. Muito já foi idealizado, construído e debatido em torno da estratégia do apoio. A partir das realidades hoje no Sistema Único de Saúde, em seus desafios de gestão, como é que vocês entendem o papel do apoio hoje e para os próximos anos? Quais seriam os desafios? Como atuar?
Segue com vocês. Muito bem. O apoio hoje, os desafios do apoio hoje, na prática, são relacionados à Covid. A Covid tem sobrecarregado a agenda dos apoiadores em todas as suas dimensões na perspectiva da Covid, na perspectiva da qualificação da gestão, na perspectiva da organização da rede, na perspectiva de qualificação de uma atenção básica. Enfim, acho que hoje nós temos uma situação que é histórica no processo de organização da saúde. Me lembro bem de um colega, secretário municipal de saúde, que dizia o seguinte: o meu compromisso são com os desassistidos, e eles têm pressa. O Davi era uma figura, e eu acho que é bem isso, quer dizer, de repente a gente está vivendo um momento em que a Covid fala assim para a gente: olha, vocês precisam se integrar. Por que eu estou falando isso? Porque na prática, assim, nós temos hoje várias iniciativas de organização do sistema. Você olha, assim, existe uma profusão de iniciativas, de pessoas, de projetos, de estudos, de linhas e de propostas de organização do sistema. Acho que a gente precisa começar a dar uma organizada nisso. A primeira coisa que a gente precisa instituir hoje no Sistema Único de Saúde, na minha modesta opinião, é ter um planejamento sistêmico. Até hoje, a gente tem 30 anos de existência do sistema, temos uma lei que determina como é que tem que ser esse planejamento, e faz 30 anos que nós não obedecemos à lei. 30 anos que a gente não institui um processo de planejamento ascendente que dê conta de dar as respostas desde o âmbito do território até no âmbito nacional e às vezes até mesmo internacional, se você começa a observar de fato tudo isso que está acontecendo de uma maneira ascendente. Eu não tenho a menor dúvida, entendeu, que o grande desafio do apoio é fazer uma coordenação de todas essas propostas no campo e dizer assim, olha, é assim que a gente está organizando o sistema. E quem tem que dizer para esses apoiadores como é que se organiza o sistema são os gestores do sistema. São os gestores do sistema. Eu estou falando do âmbito da tripartite, estou falando do âmbito do Conselho Nacional de Saúde, mas em especial do âmbito da tripartite, com responsabilidades importantes nesse processo. Não é porque eu pactuei uma rede assim assado, ou eu pactuei um recurso assim assado, que ele automaticamente vai acontecer no país. Isso já se mostrou inadequado, essa ação. Ou eu cataliso isso, ou eu vou fazer isso acontecer lá embaixo na prática, valorizando um processo das pessoas que estão trabalhando lá embaixo, né? E organizando isso no âmbito nacional. E aí eu acho que o papel do Ministério da Saúde é essencial. Ela pode ter oportunidade de até comentar um pouco mais sobre isso, mas, na minha opinião, isso é responsabilidade do Ministério. E dizer para o país inteiro, olha, é assim que se organiza o Sistema Único de Saúde, esse é o nosso trabalho. Então, você não tem que falar uma coisa diferente do que está falando no âmbito central. E vamos todos nesse processo, de uma maneira unificada. Nós somos capazes de fazer isso. Ah, mas a minha escola de saúde pública fala que tem porque é assim, porque é assado. Desculpa, nós não estamos numa academia. Nós temos que dar uma resposta para a população, como gestores, como instituição. E não dá a gente não ser coerente, não dá. Olha, eu trabalho como gestor desde 1982, portanto, 8 anos antes da instituição do Sistema Único de Saúde. Eu não me lembro, em nenhum momento, um instrumento, um equipamento, uma estratégia que fosse tão bem adequada ao processo de desenvolvimento da capacidade de gestão do sistema como é o apoio. Os desafios no âmbito do CONASEMS é um, no âmbito nacional é outro, no âmbito dos estados é outro. Cada um dos COSENs vai ter uma obrigação de organizar esse processo lá dentro do seu estado e a sua Secretaria de Estado também. Só que a gente está aprendendo. Eu estou falando agora enquanto CONASEMS, e para mim é bem lógico isso. O CONASEMS está aprendendo a fazer apoio. O maior desafio é a extinção desses apoios do PROAD. Então, eu acho que na perspectiva da rede colaborativa, eu acho que os próximos 3 anos deverão ser suficientes para que a gente possa institucionalizar esse apoio de uma maneira bem coordenada no âmbito do país, até mesmo como uma política nacional de apoio. É um sonho um dia, né? Acho que é por aí. Os desafios para a gestão do SUS são complexos e estão agravados agora nesse cenário da pandemia da Covid-19, sem dúvida. Os desafios são muitos,
A gente pode citar o próprio planejamento regional integrado e o planejamento ascendente, que permanecem, claro, como desafios. A necessidade de avançar no próprio federalismo cooperativo, já que a organização da rede ela exige uma solidariedade entre as esferas de governo e entre os municípios, no âmbito regional e microrregional. Então, esse federalismo cooperativo, para mim, ainda permanece como um desafio, ainda temos que avançar muito em relação a esse federalismo cooperativo na organização da rede. As desigualdades regionais que se apresentam, que são históricas no país, também são, claro, obviamente, desafios a serem rompidos. Temos que avançar nessa questão de redução das inequidades que é histórica no nosso país. E também eu acho que eu gostaria de citar aqui a importância de uma integração do apoio dos 3 entes federados, do apoio institucional implementado pelos 3 entes federados. Dessa forma, eu acho que atuando de uma forma mais integrada, colaborativa e coordenada, a gente pode potencializar a função apoio no território e fortalecer, ao fim e ao cabo, a gestão do Sistema Único de Saúde. Acho que é uma estratégia importante, esse pensar mais estratégico, mais coordenado e mais integrado, pode fortalecer a função apoio no território e a própria gestão do Sistema Único de Saúde. Acho que a gente tem feito alguns movimentos nesse sentido. Eu gostaria de finalizar, então, dizendo que, avançando no sentido de integração institucional e da formação de uma rede colaborativa, após 4 anos da instituição das sessões de apoio institucional e articulação federativa nas superintendências estaduais do Ministério da Saúde, o Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa está organizando a primeira mostra de experiências em apoio institucional da gestão federal do SUS. Começa nesta semana, no dia 27 de novembro, vai até o dia 11 de dezembro. Ali nós vamos, então, compartilhar algumas iniciativas desenvolvidas pelos apoiadores institucionais do Ministério da Saúde no território. Acho que vai ser um momento bastante interessante e queria convidar todos vocês para participarem desse momento. A mostra vai ser virtual, vai ser transmitida pelo canal do DataSUS no YouTube. Então, convido todos vocês a fazerem sua inscrição. O site da amostra está lá no site, dentro do site do Centro Cultural do Ministério da Saúde, tem muita informação ali. Então, participem conosco e vamos nos encontrar nesse momento, então. Obrigada. Muito obrigada, Tereza, obrigada, Marcos. De fato, os desafios eles são históricos, mas são possíveis de atravessarmos se a gente conseguir olhar na mesma direção. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, coroando aí esse momento dessa construção do nosso guia. E para a gente efetivar a construção desse guia, efetivarmos aqui o que a gente tem de proposta para o Rede Colaborativa, eu queria convidar o Marcos, que é o nosso grande consultor e que tanto trabalhou conosco nesses últimos anos. Marcos, deixa agora para a gente uma mensagem para o Rede Colaborativa. Muito obrigada. Olha, se eu tenho que deixar uma mensagem, vendo esse vídeo que está organizar o apoio no seu COSENS, ou enfim, seja lá onde for, a minha recomendação é que você vai ter muito trabalho, mas você precisa ter um pensamento estratégico em cada momento do processo de organização dessa proposta. A essência do apoio, do processo de organização do apoio, é um pensamento estratégico. É uma meta que você coloca e você vai ter que estrategicamente construir essa meta de uma maneira muito vigorosa. Não é um trabalho muito fácil, não foi um trabalho muito fácil, muito tranquilo. O Rede Colaborativa é sempre complicado, um trabalho que conta de toda uma amplitude, mas foi muito prazeroso. É prazeroso a gente ver um resultado, é prazeroso a gente ver, na verdade, que o apoio ele consegue dar essa resposta de qualificação da gestão, desejo.